Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Michel aqui hoje para falar com você sobre a Avalanche do token AVAX. Você vai entender aqui hoje o que esse token tem de interessante, o motivo da valorização dele desde o nascimento dele lá em 2020, o que a gente pode esperar dele, por que ele tende a ser, ou melhor, espera ser uma blockchain de terceira geração e acredito que eles estão num bom caminho. Você vai entender tudo aqui hoje. Antes, por favor, se inscreve no canal, isso vai ajudar o crescimento aqui do canal, também vai ajudar você a sempre receber nosso conteúdo em primeira mão, perfeito? Vamos nessa! Bom, a Avalanche é uma blockchain, da mesma forma que a Ethereum é uma blockchain, da mesma forma que o Bitcoin tem a sua própria blockchain, da mesma forma que a Cardano tem a blockchain, a Avalanche também é uma blockchain. A Avalanche, ela tem uma peculiaridade, eles se intitulam disso, de ser a primeira blockchain a realizar uma transação entre contratos inteligentes com menos de um segundo. Ou seja, é muito rápido mesmo. Para você ter uma ideia, cada bloco do Bitcoin leva 10 minutos e eles são validados, uma transação termina a cada 4 ou 6 blocos. Depende aí da exchange, enfim, do momento da rede. Isso quer dizer que no Bitcoin você vai demorar lá 40 minutos a 1 hora. No Ethereum você vai levar ali a 5 a 15 minutos para uma transação. A própria Solana, que é muito rápida, pode chegar a 1 minuto e a Avalanche vem aí com menos de 1 segundo. É algo muito rápido, inclusive por esse motivo eles se colocam como uma blockchain ideal para projetos financeiros. Projetos financeiros é, por exemplo, um cartão de crédito ou um pagamento que você vai fazer ali na esquina, ou você vai ler um QR Code e pagar alguma coisa com criptomoeda. Isso tem que ser muito rápido. Você não pode ficar esperando 3, 4 minutos para fazer o pagamento. Imagina uma fila de 5 pessoas e cada uma levar 3 ou 4 minutos para pagar. É inviável. Por isso eles se colocam, inclusive, como sendo essa blockchain que vai possibilitar esse tipo de coisa. E aí, o que faz com que ela possibilite isso? Principalmente, tem 3 pontos aqui que eu achei bem interessantes. Vamos começar pelo primeiro aqui, que a blockchain deles é tripartida. Ou seja, ela é dividida em 3 partes. Tem uma parte que é chamada de P-Chain, que ela é voltada para stake, então se você quer fazer stake, você tem que transferir as suas avalanches, suas AVAX, melhor dizendo, para a P-Chain. Tem a Exchange, que é a blockchain ali, que vai transacionar moedas, tokens, o pagamento aqui, por exemplo, que eu te citei, entre carteiras. E tem a C-Chain, que é entre smart contracts. É lá onde você vai desenvolver, por exemplo, um DApp, ou você vai utilizar um DApp. Esse ponto já traz o segundo ponto que eu achei bem interessante, que é a questão da interoperabilidade. Só que a interoperabilidade não é só por questão dessa blockchain dividida e dessa velocidade. Eles também têm uma coisa chamada subnets. As subnets, eles funcionam como a ideia de um guarda-chuva, onde central ali está a Avalanche e ao redor estão várias outras pequenas blockchains de forma satélites à Avalanche. É muito similar ao que já acontece na Polkadot com as parachains. Então as subnets são outras blockchains que se conectam à Avalanche, fazendo da Avalanche um hub central de blockchains, e isso dá interoperabilidade entre todas elas. Então, se eu estou numa ponta do guarda-chuva, tem outra blockchain na outra ponta do guarda-chuva, essas duas blockchains se comunicam de maneira muito simples e rápida, utilizando o token nativo, que é o token AVAX, utilizando, inclusive, ou melhor, aproveitando, inclusive, dessas transações com menos de 1 segundo. Isso é fantástico, é uma corrida que está tendo para buscar essa interoperabilidade, essa união de várias blockchains. A gente já vê isso lá na Polkadot, a gente está vendo aqui na Avalanche. Isso, eu acredito, se não me falha a memória, começou com a ideia lá da Cosmos, que é outro projeto que a gente vai trazer aqui em outro momento. E isso é um futuro para as blockchains. Eu acredito que essa ideia da interoperabilidade, aí seja nesse modelo guarda-chuva, seja no modelo parachain da Polkadot, ou seja no modelo da Nervos, que é de hub central, que também traz a mesma ideia, isso é a blockchain 3.0. São conexões múltiplas entre diferentes blockchains de forma muito simples e rápida, aproveitando ali o máximo da blockchain na ideia de segurança, o máximo da descentralização, e aí já abrindo um paralelo aqui para a descentralização. A Avalanche conta com milhares de nodes, isso é importante, já eu te explico. E além da velocidade e da descentralização, também o custo, tem que ser um custo baixo. Não adianta, por exemplo, o Ethereum, que nesse momento tem milhares de nodes, é bem descentralizado, tem uma velocidade até aceitável para a maioria das coisas, só que estão com taxas muito altas. E aí a Avalanche vem brigar por esse mercado, inclusive,
tomando parte do mercado da Ethereum. Eles buscam fazer isso através da Ethereum Virtual Machine. Ethereum Virtual Machine nada mais é do que uma ponte ou um caminho facilitado, não é bem uma ponte, é um caminho facilitado onde os dApps que estão desenvolvidos lá na Ethereum podem vir aqui para a Avalanche de uma maneira muito simples. Aí voltando rapidinho aqui nesse assunto do descentralizado, muitas vezes uma blockchain ela se diz descentralizada, só que tem poucos nodes. O que centraliza ou descentraliza também são os nodes. O que são os nodes? São os validadores das transações, é por onde passa todas as transações. Então se a gente olha para a Binance Smart Chain, por exemplo, ela é super rápida, taxas baixíssimas, só que ela é centralizada. Eles contam com 20 ou 21 nodes e isso faz com que aqueles 20 ou 21 nodes, aquelas são pessoas, talvez menos de 20 ou 21 pessoas. Talvez uma mesma pessoa tenha 3, 4 nodes. Então aquelas pessoas são capazes de definir ou escolher o que vai acontecer ali com a criptomoeda, tá? Elas são capazes de definir, por exemplo, que vão parar a rede, como aconteceu recentemente na Solana. Aquilo lá é sinal, aquela trava na Solana que teve e a reinicialização da rede mostra que é uma blockchain centralizada. Centralizada por quê? Porque tem poucos nodes e esses nodes podem reiniciar a rede. Falando um pouco do token, o token conta com um supply máximo de 720 milhões, não há mais o que se falar em listagem, porque ele já está na Binance, já está na Huobi, já está na OKEx, já está na Coinbase, então já está em várias grandes exchanges, então não tem o que se pensar mais em listagem. Há ainda mineração, a mineração é feita através do Proof of Stake. Esse Proof of Stake também ajuda na velocidade da rede. Ela tem também uma DAG, a gente pode falar disso em outro vídeo, porque é um assunto que a gente precisa se aprofundar mais, mas essa DAG é voltada exatamente para essas transações financeiras entre tokens mesmo. E o token AVAX também é utilizado para governança, então você pode votar, você pode colocar ele em stake, o stake deles paga mais ou menos 10% por ano, 9,5% a 10% por ano. Ele é o token central da rede, inclusive as taxas são cobradas no token AVAX. No mês de setembro de 2021, a Avalanche foi um dos 5 tokens que mais cresceram, crescendo mais de 80%. Só a nível de comparação, se o Bitcoin chegar em 100 mil dólares, o crescimento dele ainda não será tão grande quanto foi o da Avalanche nesse ciclo, principalmente olhando ali para o ano de 2021. O formato do projeto também permite um amplo crescimento. Apesar de ser um projeto que tem um gráfico bem esticado, está batendo alta histórica atrás de alta histórica, é um projeto que tende a ter vários e vários projetos embaixo dele naquela ideia de guarda-chuva. E quando eu falo guarda-chuva, imagina a Avalanche como uma blockchain, dentro da Avalanche ou abaixo da Avalanche, através de uma subnet, tem outra blockchain e dentro dessa outra blockchain tem um monte de aplicativos descentralizados, por exemplo. Então a utilidade do token AVAX é enorme. É só uma questão de tempo, pode ser que não seja Avalanche, tudo bem, a gente não tem como cravar isso aqui, mas é só uma questão de tempo para que algum token, algum desses projetos de terceira geração, como esses que eu citei aqui ao longo do vídeo, comecem a crescer muito, muito, chegar ali no top 3, acredito, de participação do mercado, porque isso é uma demanda latente, é uma demanda muito forte, é algo que falta hoje no mercado de criptomoedas. Se você, por favor, tiver alguma coisa para contribuir ou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Isso fortalece muito a nossa comunidade e ajuda também quem entrou aqui para aprender. Perfeito? Tamo junto, um abraço.